Bom, vamos mudar de assunto porque nós vamos falar sobre mães, nosso especial Mães do Primeira Página. Hoje vamos receber aqui mais duas convidadas. Já tivemos na segunda-feira a Cláudia, a dona Zilce, também ontem na terça a Nilce, a Neuza, né, Marquinhos? E hoje nós estamos recebendo a Michele, que é técnica de enfermagem aqui da nossa querida e centenária Santa Casa, que veio para bater um papo conosco nessa manhã também. Bom dia, Michele, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia, Marquinhos. Tá mais calmo agora? Mais calma. O engraçado é que a gente, conversando em off aqui, né, eu fiz um comentário e falei, poxa, você tá tão preocupada porque a profissão sua, eu acho que existem problemas tão bem maiores que a nossa, né? Porque você deve se deparar com cada situação lá na Santa Casa. Né? E tem que ter uma calma nessa hora. Primeira coisa, calma. Mas aí nessa área você está preparada, né? Tá. Graças a Deus. Bom, com o microfone você também vai ficar preparada. Assim espero. Michele, muito obrigado por aceitar o nosso convite, tá? Eu que agradeço. Pra gente começar esse bate-papo, você é mamãe de quantos filhos? 3. 3 filhos. 3 filhos. Quais são os nomes? Brenda, Marraiane e Benjamin. Olha, nomes bonitos. Sim. E pra você, essa convivência, né? Porque mãe e trabalhar numa profissão que exige uma certa flexibilidade nos horários, né? Sim. Plantões de 12 por 24, não sei como que é a situação, mas... Às vezes não pode largar o posto porque o outro profissional não chegou. Sim. Como é conciliar papel de mãe como profissional nesse momento aí que divide o coração, né? Divide bastante. Graças a Deus, assim, quem me ajuda bem é a minha filha. A gente trabalha em opostos de plantões, ela também trabalha na Santa Casa. Também, enfermeira? Sim, ela é técnica também. Então, assim, quando eu não fico, ela quem fica com meu filho. Mas é uma correria. Tem que fazer as suas danças, né? Corre daqui, corre dali. É seu filho caçula? Isso. Que necessita de mais atenção, 4 aninhos. devido à idade, né? Sim, 4 aninhos. A sua mais velha tem? 21. 21? 16. 16 e 4 aninhos. 4 aninhos. E a de 16 também, será que segue o mesmo caminho aí da enfermagem ou não? Não, ela já tem medo. Não. Ela já não gosta. Já ouve os comentários? Já. Ela já fala, não, mãe, pra mim não dá. Que coisa, né? Cada ser humano nasce com o seu... Sim. No começo, a minha mais velha, ela pegava chorando. Ela não queria. Ela falava, ai, mãe, porque ela ia pra Piracicaba. Então ela falava, ai, é mundo diferente, mãe. Eu falei, vai, a mãe ia, se consegue. Até que, graças a Deus, a primeira semana foi de choro. Depois ela foi bem. Então, você fala de muita dificuldade pra conciliar, né? Pra conciliar, pra até a sua filha, a mais velha, pegar, né, vamos dizer assim, o gosto, o carinho pela profissão. E você, como mãe, já teve aquele momento que você se pôs no lugar de outra mãe que estava em um momento de dificuldade na saúde? Várias vezes. A gente chora junto. Eu falo que ali dentro da Santa Casa, todos os hospitais, né? Ali é onde a gente chora e muitas mães não vê. Tudo que acontece ali, a gente acha que, caiu ali dentro. Não, caiu ali dentro é terrível. É terrível para a família, só que a gente se põe bastante no lugar. A gente tenta de todos os jeitos, né? Todos os jeitos. Eu já chorei muito. Eu acredito que vocês tentam passar, assim, uma impressão de que tá tudo sob controle, né? Isso. Mas por dentro... Na verdade, ali dentro de 4 paredes... Né? A gente tá correndo muitas vezes. Correndo contra o tempo. Né? Correndo contra o tempo. Michele, eu sei que nós conversamos com o Gui, né? Queremos agradecer ele, porque ele que intermediou você para poder estar vindo aqui batendo um papo conosco. Inclusive, mandar um abraço para ele, que ele deve estar nos acompanhando. Sim. Guilherme Rego. Nós sabemos que durante o seu percurso, principalmente na criação dos seus filhos, você teve uma perda muito grande. Foi difícil para você sozinha
ser mãe e pai e poder educar os filhos? Olha, tá sendo ainda. Eu falo que eu tive muitas perdas, né? Eu perdi meu pai, meu filho tinha 43 dias de nascido. Então eu não vivi o luto do meu pai, por causa da minha mãe. Então eu olhava pro rostinho dela e eu ainda choro porque pra mim ainda é recente. Então eu não chorava, eu falo que eu não vivi o luto do meu pai. E quando a minha mãe veio a falecer, eu vivi o luto dos dois. Então teve dias de eu ficar na cama e não querer levantar. Aí meu filho vinha e ainda falava, mamãe, tá dodói? E aquilo falava, não, eu preciso levantar pelo meu filho. Depois eu perdi meu esposo. Então assim, foi tudo muito recente. Foi uma perda atrás da outra. E meu filho, quando meu esposo faleceu, ele faleceu dia 6 de janeiro. Meu filho fazia 4 anos, dia 14 de janeiro. Meu filho simplesmente virou pra mim e falou assim, o papai não vem? Eu tinha feito só ali pra nós mesmo de casa. E ele falou, papai não vem pra cantar parabéns. Então aquilo me doeu muito. Aí fui conversando com ele, Hoje em dia ele pergunta ainda. Não dá pro papai vir só um pouquinho? A gente sabe, eu e minhas filhas dá uma enrolada nele, mas ainda dói bastante. Dói, porque agora ele entende muito mais, né? Da minha mãe ele já entendia muito, do meu pai não, mas da minha mãe ele entendia muito, ele já pedia a minha mãe. Porque sentia, né? Sim, carinho. Ela ficava com ele para mim trabalhar, é ela quem ficava. Então foi assim, foi muitas perdas mesmo. Mas com as perdas, você acaba juntando tudo, trazendo aquela força que Sim. Só as mulheres conseguem, né, Marquinhos? Eu acho que a gente, do outro lado, eu posso ser sincero que não sei se teria tantas tem forças que ser muito assim. forte mesmo. Tem muita gente que chega e fala, como você aguenta? Eu não aguentaria. Eu falava, acho que primeiramente é Deus. Se não fosse Deus na minha vida, eu acho que eu não estaria aqui. E segundo, meus filhos. Eles precisam de mim. Então eu tenho que me manter em pé. E dependendo da situação, eu tenho que me manter em pé. E como foi pra você ter o primeiro contato como mãe, quando você teve a sua primeira filha? Ai, foi muito lindo. Eu tive minha filha, eu tinha 17 anos. E foi tudo assim porque eu queria só uma filha até então. Eu queria só uma filha. E ela chegou pra gente assim, minha mãe e meu pai mesmo, meu Deus do céu. Foi tudo muito mágico, foi tudo muito lindo. E graças a Deus tá sendo até hoje, ela é uma boa filha, graças a Deus. Todos, né? Que legal, né, Marquinhos? Compartilhar esses momentos de mães batalhadoras. Ontem nós tivemos a dona... Esqueci o nome dela, Marquinhos. A dona Neuza, né? Neuza. Que contou também a sua batalha com a sua filha, que tem uma deficiência, né, Marquinhos? Auditiva. Hoje você contando um outro cenário, né? Ser mãe, com as suas perdas, também as dificuldades que o trabalho, o dia a dia traz. Então a gente percebe, né, Marquinhos, que nós temos um país com mães realmente guerreiras. Acho que essa é a palavra, né? Isso é importante, né? A gente tá batendo esse papo para poder estar levando aos nossos ouvintes, até mesmo aquelas pessoas que de repente tá passando por algum problema parecido. Às vezes toda perca é triste, né, pra gente que convive com a pessoa, alguém da família. E às vezes a gente, tem pessoas aí que acabou recentemente perdendo alguém, ou até mesmo essa próxima data aí remete muito às pessoas que já não têm suas mães, né, e tem aquela saudade. Mas vendo pela sua história, acho que essas pessoas devem se agarrar um pouco um pouquinho mais de alegria, de relembrar momentos bons que passou, né, ao lado do seu ente querido. Até mesmo porque você é realmente guerreira, né, para suportar as 3 percas praticamente seguidas, né? 3 perdas. Da minha mãe, eu vendia plantões, eu trocava plantões, eu pedia para alguém ir, eu tirava do meu bolso, eu fazia. O que eu falo, o que me consola mais dos meus pais, que eu sempre fiz de tudo por eles. Eu sempre fui uma irmã assim, para minhas irmãs assim, sempre na correria era eu, porque elas não pegavam estrada.
Eu tenho mais 2 irmãs, então elas não pegavam. Então era eu que corria com a minha mãe. Porque quando meu pai faleceu, deu 10 meses e minha mãe foi diagnosticada com leucemia. E eu fui a primeira a saber, ali mesmo na Santa Casa. Eu fiz um exame na minha mãe, um exame simples para outro tipo de coisa. E o médico e a coordenadora chegou e falou que precisava conversar comigo. Então ali eu me vi ali, eu queria que o chão abrisse e eu entrasse. Porque eu falei, não, de novo não. Meu pai era cardíaco, ele infartou. Então a gente já sabia do quadro do meu pai que ele já era uma bomba relógio. Da minha mãe até então, minha mãe não tinha problema de saúde. Então depois desses 10 meses acontecer isso, foi assustador. Foi assustador. E detalhe, né? Você que está acostumada a conviver com esse tipo de situação lá na sua profissão, sim, né? Sim, sim. E foi bem na época da pandemia. Então, pense você, a gente ficava ali na linha de frente, que era ali mais no PS ali, os Covid. Então, e o médico pediu para me afastar da minha mãe, por causa mesmo do Covid, que ela não podia pegar. E pense você. Nossa. Foi uma luta, porque era eu quem corria com a minha mãe, não tinha como eu me afastar da minha mãe. Então eu usava todos os EPIs que você imagina. Que louco, né? Tudo para não levar para minha mãe. Se a gente analisar o que nós passamos, né, uns anos atrás aí, os últimos, né, 2020, 2021, realmente quem conseguiu passar por cima de toda essa situação tem que agradecer, levantar as mãos. Claro que muitos não tiveram, né, a sorte de poder ter, de repente, ter alguém aí da família que infelizmente não teve tanta sorte que a gente. Teve muitas perdas ali que marcou muito. Marcou muito de você estar conversando com o paciente e de repente ele simplesmente parar. E a gente tentar, mas não tem o que fazer. Eu falo que quando tem um chamado de Deus não adianta. Mas foram muitas perdas, muitas. E esse chamado de Deus que você acabou de citar aí, você se baseia nele para poder entender tudo que aconteceu com você relacionado aos seus... Sim, eu falo que na vida a gente tudo tem um porquê, mas o porquê quem explica é Deus. Então eu falo assim que tudo tem um propósito. Meu pai, minha mãe, meu esposo, eu falo que tudo tem um tempo determinado para todas as coisas e cada um tem o seu tempo. De deixar na terra pra gente que foi de bom. E eu falo que meus pais foram uns pais que eu, não tenho o que falar. Meu pai era um pai que de madrugada, 2, 3 horas da manhã, ele acordava para ver se a gente não queria água. Então pense nos pais muito amorosos. Então o que eles deixou para mim, para minhas irmãs, é sempre fazer o bem. Independente da pessoa, sempre fazer o bem. Eu me baseio nisso, sempre. Eu acho que esse bem que você baseia reflete muito em sua pessoa, porque estamos recebendo aqui várias participações, inclusive aqui no nosso Whats está como o tio Chico, mas eu acho que ele é motorista da Santa Casa. Sim. Ele mandou aqui, bom dia Marquinhos, Tony, e em especial bom dia para esta guerreira, minha querida amiga Mi, a loira, como carinhosamente chamamos ela. As mães estarão muito bem representadas por esta mulher forte e dedicada. Parabéns para todas as mamães. Também nós tivemos aqui, acredito eu, que é a sua irmã, a Ana Paula. Bom dia, maninha. Também a Denise Pereira mandou aqui. Deus abençoe você como mãe e enfermeira. Admiro muito. O Guilherme Rego mandou aqui. Sou seu fã, Mi. Também tivemos aqui a participação, acho que de outra irmã sua. Como você falou, tem 2, né? Débora. A Débora também mandou aqui. Que Deus te abençoe e dê força sempre, minha querida irmã. Então, nós percebemos, né, Marquinhos, que essa força, essa garra que você tem após de todos esses percursos, em ter força para criar os seus filhos, dar força para a sua filha mais velha no momento que ela mais precisou aí de encorajar para entrar aí no caminho da saúde, né? E aí poder ainda ter garra para criar o seu filho mais novo, caçula, e a do meio que tem 16 anos. Então nós queríamos que, para você finalizar a sua participação, Michele, deixe uma mensagem para aquelas mamães que estão nos ouvindo, para aquelas que, como você, também teve essa perda grande da mãe, do pai. Deixa uma frasezinha que a gente possa finalizar. A mensagem é perseverança, sabe? Acreditar que o amanhã vai ficar tudo bem. Porque eu falo que o amanhã Deus
Deus está no controle. E nunca perder a fé, nunca. Porque a fé é tudo na nossa vida. E para quem tem a sua mãe ainda viva, fazer tudo por ela. Sempre, independente da mãe, um gênio forte ou não, eu escuto muito isso lá na Santa Casa. Independente, às vezes até a idade, tratar a sua mãe mais com carinho. Acho que você, desculpa interromper, você que está nessa linha de frente, você acaba ouvindo histórias, né? Sim. Ah, minha mãe já está difícil de lidar por causa da idade. Ah, muito. Tem um gênio difícil. Muito. Mas acho que a gente precisa deixar um pouquinho de lado. Muito. Já chegou assim, falando rapidinho de filho deixar a mãe lá e falar, não, eu tenho que trabalhar. Falou, não, a idade dela não permite. E tem muitos filhos que não tá nem aí. Deixa mesmo e acabou. Acaba não entendendo a situação. Então eu vejo momento, assim, né? Eu falo, meu Deus, eu corria tanto com meu pai, com a minha mãe, sabe? Não media para onde eu ia. E eu vejo a situação, nossa, me dói muito, me dói muito. Me dói muito mesmo, porque a minha criação não foi assim. Eu acho que nesse caso aí só vai cair a ficha desse tipo de gente, essas pessoas, quando elas chegarem lá na frente e também começarem a passar pelos mesmos problemas que seus pais passaram lá atrás, porque isso é inevitável, né? Sim, porque existe bem a lei do retorno, né? Exatamente. A semeadura é aqui mesmo e a colheita também. Perfeito. É assim. Michele, estamos recebendo aqui também a participação da Cristina Zamuner, mandando aqui um abraço para você. Obrigada. A Renata Santos. A Renata Santos falou aqui, a minha prima, amo você. Sim. E é uma mulher guerreira, você é minha superação e estarei sempre com você. Tem me ajudado prima, muito. Eu amo você, ela falou aqui. Sim. Tem me ajudado muito. Então tá, pode. E lembrando, Tony, que meu esposo ele ficou 49 dias internado. Acabou o ano, entrou o ano, ele ainda internado. E nesse meio termo, do dia 31 para o dia 1º de janeiro, eu moro ali no Jardim Elisa, e a minha casa veio que pegou água. Pense você. Nossa. Pense você. Eu não tinha meu esposo para tirar os móveis. Eu tinha os vizinhos, graças a Deus, sou grata. A 2 vizinhos, assim, que para mim foi anjo. Então, foi muitas perdas materiais, perdas de vida. Eu falo que tem que ter força para estar em pé. E eu falo que meus filhos é o que me mantém em pé. Os meus filhos. Só uma perguntinha. Você é a caçula? Sou. É que eu vi que a sua irmã mandou aqui. Deus é contigo, estamos sempre aqui com você. Minha irmã caçula, amamos você. Feliz Dia das Mães a você e a todas as mamães. Amém. Obrigado então, Michele. Eu que agradeço. Por compartilhar esse... Agradeço a vocês, ao Guilherme, que tem sido um anjo nas nossas vidas. Deus abençoe mesmo. Tá jóia, então. Marquinhos agora vai presentear a nossa convidada com uma rosa. Então, feliz Dia das Mães pra você.